dia, irmãos. Na graça e paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais uma escola dominical. Vamos orar ao nosso Deus? Oremos. Senhor Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por mais um dia. Te agradecemos porque o Senhor tem sustentado a nossa vida até aqui. E o Senhor será o nosso guia até a morte. Louvamos o teu nome, porque o Senhor, ó Deus, tem sido fiel em cumprir a tua promessa de cuidar da nossa vida. E assim, ó Pai, nós temos segurança em todos os momentos. Muito obrigado, Senhor Deus, por mais esse dia. Abençoa-nos nesta escola dominical. Auxilia-nos em tudo quanto vamos estar aqui cantando, orando e também ouvindo da tua palavra. Abençoa a nossa vida, Pai. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém. Vamos ler o Salmo de número 1, Salmo 1. Abramos nossas Bíblias para a leitura desse Salmo. Esse Salmo fala sobre os justos e os ímpios. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Esse salmo fala sobre o homem muito feliz. É isto que a palavra bem-aventurado quer dizer. O homem muito feliz é aquele que foge do mal, foge de más companhias. Ele se apega a Deus e à sua palavra. Orientado por Deus, ele passa a viver uma vida feliz, porque Deus é perfeitamente sábio, além de todo-poderoso, para conduzi-lo em todos os momentos da sua vida, em todas as suas decisões. Então a Bíblia diz: bem-aventurado o homem que medita na lei do Senhor, de dia e de noite. É um homem apegado à palavra de Deus. Deus abençoe as nossas vidas, para que também assim nos desviemos do mal, nos desviemos de más companhias, apegando-nos aos ensinos de Deus, para uma vida bem-sucedida no que realizarmos. Deus assim nos abençoe. Vamos cantar o hino de número 200. Vinde a mim,
missão, corremos para a senda da eterna salvação. Vinde, ó, vinde a mim, vinde, ó, vinde a mim, tristes alquebrados, vinde, ó, vinde a mim, vinde, ó, vinde a mim, vinde, ó, vinde a mim, fracos e cansados, vinde, ó, vinde a mim. Em tudo agora e sempre ouçamos ao Senhor, pois há descanso e alívio no seu profundo amor. Assim conheceremos o gozo que produz no coração submisso o vinde de Jesus. Vinde, ó, vinde a mim, vinde, ó, vinde a mim, tristes alquebrados, vinde, ó, vinde a mim, vinde, ó, vinde a mim, vinde, ó, vinde a mim, fracos e cansados, vinde, ó, vinde a mim. Hoje, no estudo que teremos nesta manhã, estaremos tendo o privilégio de ouvir a filha Débora. Ela vai estar trazendo o estudo para nós nesta manhã. Vamos orar mais uma vez ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, é através da Tua palavra que nós podemos ser bem-sucedidos na vida, em tudo que realizamos. Pedimos que o Senhor continue abençoando as nossas vidas, para continuarmos, Senhor Deus, crescendo no conhecimento e na graça do Senhor, através desta Tua palavra. Assim nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Hoje nós vamos estudar sobre a Bíblia, a Palavra de Deus. Bom, o nosso estudo de hoje, ele é baseado nesse livrinho aqui, que se chama A Vida Frutífera. Esse livrinho contém 8 estudos e nós vamos ver o estudo de número 6. Esse aqui, a Bíblia, Luz e Vida para os Nossos Dias. Vamos começar com uma leitura. Vamos ler o livro de Atos 17, de 10 a 12. Atos 17, de 10 a 12. Paulo e Silas em Bereia. E logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali, chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando-a as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Esse texto, ele fala que os de Bereia, as pessoas lá de Bereia, eram consideradas mais nobres que as pessoas de Tessalônica, porque receberam a palavra dos apóstolos com avidez e examinavam para ver se era de fato assim. Então, hoje nós vamos dar um pouco de bereanos, né? E vamos examinar a palavra. E a gente tem que ser bereano todo dia, né? Tem que, nesse quesito aí, agir como os de Bereia e buscar a palavra de Deus todo dia. Então, hoje nós vamos estudar um pouco mais. Os estudos dessa revistinha,
eles são em forma de perguntas e de sugestões para nós mesmos irmos lendo os textos e respondendo essas perguntas. Então nós vamos trabalhar dessa forma. E a primeira pergunta é: o que a Bíblia diz sobre si mesma? Existem vários versículos que a Bíblia fala sobre si mesma, mas nós vamos ler 2 Timóteo 3,16 primeiro, para ver o que a Bíblia fala sobre si mesma. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, baseado nesse texto, o que a Bíblia fala sobre si mesma? Ela é, como diz o texto, inspirada e útil. Então, nós temos aqui duas questõezinhas: inspirada e útil. A gente vai ver mais pra frente o que quer dizer com inspirada, tá? Útil, quando fala de útil, fala útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e educação na justiça. Então, a palavra de Deus, ela serve para nós em todas essas questões. E serve para muitas outras coisas, mas serve em todas essas questões. Quando nós precisamos aprender quem é Deus, aprender quem somos nós, por que nós estamos nessa condição de pecado, como sair dessa condição de escravo do pecado. Então, tudo isso e muito mais a palavra de Deus nos ensina. Ela nos repreende quando nós estamos agindo de uma forma errada. Ela ensina o que é o errado e nos repreende, corrige. Olha, não é assim, é assim. A palavra de Deus tem tudo isso, desde lá do começo, desde os mandamentos que foram dados, até o último livro tem sobre correção, educação na justiça, tudo isso a palavra de Deus fala sobre si mesma. Temos também 2 Pedro 1,21, que diz o seguinte: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus movidas pelo Espírito Santo. Esse texto ele vai falar mais sobre a questão da inspiração. A gente viu no primeiro de 2 Timóteo que a palavra é inspirada e útil. E aqui ela vai falar sobre a inspiração. O que seria a palavra ser inspirada? A palavra inspiração vem do grego teopneustos. Muito bem, é uma palavra meio difícil. Theos quer dizer Deus e pneustos é inspirada, soprada. Então, a inspiração é uma ação do Espírito Santo sobre uma pessoa particularmente escolhida para ser veículo dos pensamentos divinos, que garante a transmissão infalível e correta da verdade, quer seja conhecida ou não. Vamos lá. Então, a inspiração é uma ação do Espírito Santo, certo? É o Espírito Santo que age na pessoa particularmente escolhida. Então, Deus escolheu uma pessoa, escolheu alguém. Exemplo, Moisés. Deus escolheu Moisés. E aí o Espírito Santo, ele vai agir, ele agiu sobre Moisés para pegar o pensamento divino, o pensamento de Deus e transmitir para Moisés de uma forma que não tem falha. Não tem como, teve um ruído de comunicação? Não, porque não foi uma comunicação, é uma ação do Espírito em cima daquela pessoa escolhida para ela transmitir os pensamentos divinos de uma forma infalível e correta da verdade. Aí diz, quer seja conhecida ou não, ou seja, Moisés escreveu sobre muitas coisas conhecidas, certo? Por exemplo, ele escreveu a história de José. A história de José já era conhecida pelo povo. Quem escreveu foi Moisés. É passado. Mas a história de José, por exemplo, só foi escrita a parte que Deus queria que fosse escrita. Não é que Moisés lembrou, lembrei, vou escrever.
o que Moisés queria, não. Ele escreveu o que Deus colocou através do Espírito, né? O Espírito colocou na mente para Moisés escrever. Nada além disso. Coisas também não conhecidas, por exemplo, Daniel. Daniel escreveu sobre coisas que aconteceriam no futuro. Outros profetas também falaram de coisas que iriam acontecer, escreveram na palavra de Deus. Então, todas essas coisas não fogem da vontade do pensamento divino, porque é uma ação do Espírito Santo sobre uma pessoa escolhida. Então, a palavra de Deus é inspirada, ela é infalível, ela não foge da vontade de Deus, e Deus é infalível. Então, nós precisamos entender isso sobre a palavra de Deus. E é uma coisa que ela fala sobre ela mesma, aqui em 2 Pedro, né? Ó, a gente vai entender melhor, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, dá pra gente entender melhor. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. É um texto que dá base pra gente falar sobre a inspiração da palavra de Deus, né? E como ela é perfeita e ela é santa. O que mais nós podemos ver sobre a palavra de Deus? Então vamos falar sobre algumas coisas que nós recebemos da palavra de Deus. Tem alguns textos que falam sobre coisas que nós recebemos da palavra de Deus. Salmo 19, 7. Vamos ler? A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então, a lei do Senhor está falando sobre a palavra de Deus, os mandamentos de Deus. Ela é perfeita e restaura a alma. Então, a palavra de Deus restaura a nossa alma. E a palavra de Deus nos dá sabedoria. Muitas vezes nós nos queixamos por não agir sabiamente, por errar, por falar coisas que não devíamos. E, nossa, às vezes não tem aquele, sabe, não tem muito tato para falar, não tem muito... O que nos falta? A palavra de Deus. A palavra de Deus vai nos dar essa sabedoria para agir, vai restaurar a nossa alma também. Salmo 119, 9 e 11. Vamos ler. 119, 9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a palavra de Deus. Então, quando nós observamos a palavra de Deus, lemos, meditamos, nós podemos manter o nosso caminho puro. Salmo 119, 11 diz: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Então, a palavra de Deus nos auxilia a não pecar. Às vezes a gente está assim, nossa, por que eu vivo pecando, eu sinto mal, mas está assim muito constante na minha vida. Muitas vezes o que falta é a palavra de Deus, é a meditação, é ouvir o que Deus tem a dizer. Às vezes a gente está pecando e nem está se dando conta do pecado, porque está tão intrínseco na nossa vida, está tão arraigado na nossa vida, e às vezes é a palavra de Deus que vai nos despertar para dizer, isso você está fazendo errado. E aí você vai poder corrigir. O Salmo 119, 105 nos diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, a palavra de Deus é luz para os nossos caminhos. A palavra mesmo diz que nós vivemos em um mundo de trevas, né? Que o mundo jaz no maligno. E a palavra de Deus vai nos iluminar para que possamos andar mais confiadamente, para que possamos andar mais seguros, com certeza de onde estamos pisando. E a palavra vai nos iluminar o caminho. Ela é lâmpada para os nossos pés. João 15,3 diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra de Deus nos purifica, nos limpa também. João 17,17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Agora, para aqueles que já foram salvos, lavados pelo sangue do Cordeiro, a palavra de Deus vai nos auxiliar na santificação diária, nesse progresso de santificação.
né? A cada dia aperfeiçoando para a honra e glória do Senhor. Então a palavra de Deus vai nos auxiliar também na santificação. E Romanos 10:17 diz: e assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Essa fé salvadora, né? Não é a fé, acredito nisso, eu creio naquilo. Não, a fé salvadora, a fé de que nós somos pecadores, de que Deus enviou Cristo ao mundo para morrer, para pagar a nossa dívida mediante Deus, para que possamos agora confiar no sangue de Cristo, que nos limpa do pecado. Essa fé nós vamos obter pela palavra. A Bíblia é comparada a que tipo de instrumento para operar em nossas vidas? Vamos ler Hebreus 4:12. Que diz Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Então ela é comparada a quê? A uma espada de 2 gumes, mas não igual a uma espada de 2 gumes, mas mais cortante que uma espada de 2 gumes. Ela está apta, ela é própria para dividir alma e espírito, juntas e medulas, né? E pensamentos e propósitos do coração. Isso vai, e a palavra de Deus, ela vai de encontro, né? Não ao encontro, mas vai de encontro ao que é falado hoje em dia. As pessoas falam, siga seu coração. E a palavra de Deus diz que o nosso coração, ele é enganoso, ele é terrivelmente corrupto. E a palavra de Deus, ela vai conseguir discernir, olha, isso aqui no seu coração é corrupto, isso aqui não é bom, isso aqui não é justo, isso aqui não agrada a Deus, isso não vai glorificar a Deus. Então a palavra de Deus, ela está pronta, ela está apta a fazer isso na nossa vida. Então a gente tem que buscar isso nela. Próxima pergunta. Quanto tempo permanecerá a palavra de Deus? Então nós temos alguns versículos que falam sobre isso. Quanto tempo permanecerá a palavra de Deus? Salmo 119, 89. Vamos ver. Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Para sempre. Outro texto. Mateus 24, 35. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Jesus falando sobre a palavra dele, a palavra de Deus. E 1 Pedro 24 e 25. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. É interessante se a gente for parar para pensar que o que é que a gente conhece, que a gente já viu, que a gente já experimentou, que a gente já vivenciou, que é eterno, que vai durar para sempre. Uma montanha vai durar para sempre. Um monumento que você já visitou vai durar para sempre. Todas essas coisas a gente sabe que tem um fim, que pode acabar, que por mais firme que seja, é frágil, porque por mais que uma montanha seja enorme, ela pode se transformar num vulcão e ser destruída. Por mais que um monumento seja lindo, maravilhoso, numa guerra alguém pode vir e destruir, como muitos monumentos durante a história foram destruídos em guerras. E muitas vezes a gente quer ver, nossa, vou lá no Egito, ver as pirâmides do Egito. Mas a gente tem algo que nunca vai acabar, que é eterno, que é infinito, que é a palavra de Deus. E a gente não dá esse valor, o valor devido a essa palavra eterna. Né? É uma coisa assim que fica lá, não tem esse valor
que é o valor que merecia, que nós deveríamos dar. Mas a palavra, então, quanto tempo permanecerá a palavra de Deus? Para sempre. Próxima pergunta: quais as implicações para o crescimento espiritual do Filho de Deus? Então, as implicações para o nosso crescimento espiritual com relação à palavra. Vamos ler Atos 20, 32. Atos 20, 32 diz: agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Então, todos aqueles que já foram escolhidos, que já foram chamados por Deus, a palavra de Deus tem poder, olha só, para edificar, para construir. Nós já estamos agora assentados na pedra principal, o nosso alicerce é Cristo. E agora nós vamos ser edificados, vamos construir a nossa vida, uma vida nova, uma vida espiritual, através da palavra de Deus. E se a gente não lê, não constrói. A gente vai ficar aí na chuva, no relento, pegando resfriado, ficando fraco, porque não constrói, né? A gente não tem também função quando a gente não constrói, né? Quando a gente não tem um objetivo, fica sem propósito na vida. Então, a gente precisa da palavra de Deus para construir a nossa vida espiritual, estruturar a nossa vida espiritual. E o outro texto que fala também sobre isso, que é 1 Pedro 2, 2, diz o seguinte: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Veja só, nós agora já temos a salvação, mas devemos desejar ardentemente. Não é... Ai, nossa. Acho que eu vou ler a Bíblia. Ah, não, agora não, mais tarde. Não. Bebezinho, né? Ele fala como criança recém-nascida. Então, bebezinho deu fome, abre a boca. É aquele berreiro, né? Então, é ardentemente, desejar ardentemente o genuíno leite espiritual. A gente precisa para o nosso crescimento, precisa se alimentar, correto? É interessante que a gente não trata a palavra de Deus como um alimento espiritual, que a gente precisa todo dia, igual um alimento físico. A gente pode até pensar, pode saber, já leu esse texto, entende, outros textos que falam também que a palavra alimenta, mas não trata como um alimento, trata como algo, só para o meu intelecto, uma hora aí eu leio, né? Ou ouço uma mensagem. Qual é a vontade de Deus em relação ao crescimento do cristão? Nós falamos sobre edificação, alimentação e agora o crescimento. O que Deus quer de nós? O que a palavra dele fala que ele quer de nós? Vamos ver Romanos 8, 29. Diz o seguinte: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, Deus, ele quer que nós sejamos a imagem de Cristo, segundo o que as pessoas veem em nós seja parecido com Cristo. Existe uma história de um homem indiano que ele ouviu a mensagem do evangelho, ele foi convertido e ele passou pregando o evangelho por toda a Índia. E uma vez chegando, um outro pregador chegando num lugarejo, foi falar de Jesus. E uma pessoa falou assim: conheço. Ele falou: conhece? Você já ouviu falar de Jesus? Não, ele esteve aqui. Aí ele falou: não, Jesus não esteve aqui na Índia. Aí o homem foi falando e foi descrevendo esse missionário. Então ele refletia a imagem de Cristo. Tanto que o homem até falou: não, ele esteve aqui.
E é isso que Deus quer de nós, quer que nós estejamos refletindo a imagem de Cristo. O que mais que a palavra fala? Efésios 4, 13 e 14. Efésios 4, 13 e 14 diz o seguinte: até que todos cheguem à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, qual que é o que Deus quer de nós? A medida da estatura de Cristo, ou seja, é o tamanho de Cristo. Se você for pensar em Deus, qual que é o tamanho de Cristo, né? Se você for pensar em Jesus, Jesus é enorme, né? As pessoas hoje em dia têm vários termos para falar, mas assim, se a gente for ver nas qualidades, ele é enorme. Tão grande que a gente não conseguiria distinguir tudo, mas é isso que Deus quer de nós. É esse o nosso alvo. E a gente tem que correr para esse alvo, a gente tem que subir para esse alvo, a gente tem que melhorar para esse alvo, dia a dia. E é isso que Deus espera de nós, que a palavra dele fala, que ele espera de nós. Agora, a gente viu sobre alimentação, sobre edificação, sobre o que Deus quer de nós com relação à sua palavra e ao crescimento espiritual. Mas por que que muitas vezes, muitos cristãos não assimilam o alimento sólido? A gente falou sobre o alimento, né? Por que que muitos não assimilam o alimento sólido da palavra de Deus? Hebreus 5, 12 e 14 vai nos dar uma pista aí muito boa sobre por que muitas vezes a gente não consegue assimilar este alimento. Então vamos abrir em Hebreus, vamos ler Hebreus 5:12. 5:12 diz assim: pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine. De novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornaste como necessitados de leite e não de alimento sólido. O autor da carta está falando sobre os hebreus, né? Falando para os hebreus que eles já estavam no tempo de ser mestres. Ou seja, eles já ouviram muito, já receberam muito da palavra de Deus. Então eles já estavam no tempo de serem mestres, pessoas aptas a ensinar. Só que atendendo ao tempo decorrido, ou seja, faz um tempo. Só que ele diz assim: tendes novamente necessidade que alguém vos ensine de novo. Então, o que acontece? A gente ensinou, vocês estão há muito tempo aí, era para ser mestre, mas parece que tem que aprender tudo de novo. Quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus? Aquilo que é básico, que é elementar. Vos tornaste como necessitados de leite e não de alimento sólido. Então, quer dizer, é igual o bebezinho, ele toma leite. Depois ele vai desenvolvendo, é a papinha. Daí o alimento um pouquinho mais molinho e vai crescendo e vai se alimentando de forma de alimento mais sólido. Alimentos com mais nutrientes e tudo, porque senão ele não desenvolve. Pode desenvolver uma doença, né, uma subnutrição, mas o que acontece? Espiritualmente nós somos assim também. A gente no começo é aquilo que é mais básico, mais simples na fé, mas depois a gente precisa ir gradualmente aumentando o nosso crescimento espiritual e a nossa alimentação espiritual, né? Não pode ficar só no básico. Mas o que acontece? Em Hebreus 5:14, né, que é o outro texto, nós vamos dizer: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então aqui a gente tem aqui uma importante dica. Por que muitas vezes a gente não está assimilando o alimento sólido? Porque falta a prática.
Isso é importantíssimo. Só o conhecimento não vai nos auxiliar no crescimento espiritual. Só ler a palavra. Tem muitas pessoas que conhecem muito, muito, muito da palavra de uma forma assim, até quase de cor, sabe? Tem um conhecimento histórico, teológico, tudo, mas de que adianta se não há prática? A fé sem obras é morta. Enquanto as pessoas conhecem pouco da palavra, mas tem uma fé, tem uma comunhão com Deus, por quê? Porque há bastante prática. É interessante, se a gente for ver, existem muitos institutos bíblicos que trabalham nessa questão de teologia e prática, tipo o IBEL, e formam pessoas, né, evangelistas que têm, além da teologia, prática. Isso é importantíssimo. É importantíssimo. Ficar só na leitura da palavra ou leitura e meditação sem a prática não faz o crente amadurecer. Para o amadurecimento é necessária a prática. E era o que não estava acontecendo com os hebreus, certo? 1 Coríntios 3, 1 e 2. Vamos ver o que diz 1 Coríntios 3, 1 e 2. Diz o seguinte: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Então é outro motivo porque muitas vezes a gente não consegue absorver o alimento sólido. É as pessoas que ainda estão vivendo na carne, ainda não estão se limpando e deixando o Espírito dominar, viver pelo Espírito de Deus, mas estão vivendo sobre as ordenanças da carne, né? E quais são... O que seria então um crente carnal? Aquela pessoa que vive ainda embaixo vive em função das obras da carne. Gálatas 5,19 fala sobre isso. Gálatas 5,19. Quais são as obras da carne? Enumeram várias, né? Todas elas a gente vê que estão centradas no eu sou o principal, e aí tudo aquilo que me interessa e que me agrada são as obras da carne. As obras do Espírito é tudo aquilo que agrada a Deus, que interessa a Deus. Então, quando a gente está vivendo assim, a gente não consegue se alimentar, suportar um alimento sólido da palavra de Deus. Então, precisamos atentar para esses dois pontos. Próxima pergunta. Segundo Jesus, que parte da Bíblia se cumprirá? Uma pergunta óbvia, né? E aí a gente tem em Mateus 5,18 a resposta. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então, que parte da Bíblia? Toda ela, correto? Foi interessante uma vez que eu cheguei para as crianças, dando aula sobre os 10 mandamentos, e falei assim, então esses são os mandamentos que Deus deu, e qual que é pra gente cumprir? Aí teve uma criança que chegou e falou assim, todos, né, tia? Tipo, lógico, né? Exatamente, é lógico, mas na nossa vida, no nosso viver diário, nem sempre isso é lógico. Essa palavra que vai se cumprir todinha, que não vai passar nenhum i, nenhum tio, pra gente não é tão fabulosa, não é tão incrível, não é tão maravilhosa, não é tão santa, né? A gente não busca tanto, não tem tanto interesse. Por mais que seja uma pergunta lógica, mas a resposta é muito profunda e muitas vezes a prática não é tão lógica quanto a nossa resposta. E a última pergunta
na verdade não é bem uma pergunta, fala: indique 4 principais maneiras pelas quais assimilamos a palavra de Deus. Formas da gente assimilar, aprender, colocar dentro de nós a palavra de Deus, né? Esses estudos são mais para quem já foi transformado, né? Que já foi chamado. Outras pessoas não entenderão da mesma forma. Josué 1:8 nos diz: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então ele fala para a gente meditar dia e noite. Não é simplesmente ler, mas é um ler com parar para pensar, para refletir sobre o que foi lido. E isso é importante, porque muitas vezes a gente fica naquela leitura diária. Vou fazer a leitura anual. Então, ler é mais um compromisso. Eu me comprometi em ler a Bíblia esse ano, vou ler. Então, ler rápido. Mas o importante é você ler fazendo anotações. Algumas pessoas gostam de anotar do lado da Bíblia, fazer algumas marcações, mas é importante para aqueles que gostam de fazer dessa forma. Mas o ideal é você ter tipo um caderninho do lado, onde você lê e vai anotando aquilo que Deus tocou no seu coração. E aí você também coloca os seus questionamentos, as suas perguntas. É importante você ter um livro ou um aplicativo de comentário, né? Tem esse aqui em casa, ó, Comentário Bíblico Popular no Testamento de William MacDonald. Eu gosto na internet de um site chamado Apologeta, acho muito bom. Existe aquele comentário de bolinhas, existem vários tipos de comentário. Às vezes, se você quiser comprar um livro ou virtualmente, ou comprar mesmo, esse comentário é muito bom. E é importante, porque muitas vezes a gente tem uma dúvida, vai lendo, tem uma dúvida, deixa passar. Não para se questionar, nossa, o que isso quer dizer? E aquilo pode te trazer uma resposta para algo que você tem dúvidas e que vai te ajudar a crescer espiritualmente. Então não deixe as dúvidas passarem. Medite dia e noite. E aí ele coloca 2 tempos, né? Dia e noite. Salmos 1, verso 2 diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Também a mesma coisa. Meditação dia e noite. 2 vezes. E é meditar. Não é só uma leitura para desencargo de consciência. Temos também Romanos 10:17. E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Uma outra forma de você estar colocando, assimilando a palavra de Deus é pregando. Uma coisa é você estudar para você. Outra coisa é você estudar para ensinar a outra pessoa. Você grava muito mais. Então, quando a gente está lendo a palavra de Deus, meditando na palavra, anotando a nossa meditação, aí a gente chega para uma pessoa da nossa casa e fala: olha, hoje eu tirei essa mensagem da palavra de Deus. Hoje eu li um texto da palavra e veio isso à minha mente. E eu entendi isso e eu quero falar para você. Ou você manda uma mensagem via WhatsApp, Facebook, alguma coisa, Insta. E aí você prega para alguém. Isso vai te ajudar a assimilar. Depois, 1 Timóteo 4,13, que diz: até a minha chegada, aplica-te a leitura, a exortação e ao ensino. Então, você vai se aplicar em ler, em exortar. Exortar não é só simplesmente confrontar uma pessoa, corrigir, mas é confortá-la também, e ao ensino, e ensinar, né? É uma forma
também de nós assimilarmos a palavra de Deus. Deuteronômio 17:19 diz: e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras dessa lei e estes estatutos para os cumprir. Então a gente vai guardar, né? Vai ler e vai guardar e vai cumprir. É a parte da prática que nós vimos. Praticar a palavra nos ajuda a assimilar, cumprir, obedecer, né? E, por fim, 2 Timóteo 2,15, que diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra de Deus. Então, ele diz: procura apresentar-te a quem? Ao pastor, ao seu vizinho, ao seu patrão, ao seu colega. Não, procura apresentar-te a Deus. É a Deus que nós vamos nos apresentar, que nós estamos nos apresentando todo dia. A gente tem que pensar o que Deus, ele sabe de mim, né? O que ele fala de mim. Falou para Satanás: viste o meu servo Jó, homem reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Então, o que Deus tem a dizer sobre você? Você vai se apresentar para ele, certo? Não é para ninguém menos do que o maior. Então ele fala: procura apresentar-te a Deus aprovado. Aprovado, não reprovado, aprovado. Como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra de Deus. Manejar bem não é simplesmente saber, eu sei onde fica Abacuque. Se o pastor falar Oséias, eu abro em 2 tempos. Não, mas sempre que você ou uma outra pessoa precisa de uma palavra de conforto, você tem uma palavra, da palavra de Deus de conforto. Que alguém precisa de uma palavra de exortação. Olha, você está indo por um caminho que não agrada a Deus. Porque, e aí você tem a palavra de exortação. Uma palavra de evangelização para aqueles que ainda estão no caminho do mal. E você sabe onde está e você vai falar uma palavra de conforto para aqueles que estão vacilantes na fé, e você vai ter essa palavra, a sabedoria de Deus através da palavra. Então, isso é manejar sem ter de que se envergonhar, manejar bem a palavra de Deus. Então, tudo isso que nós aprendemos é o que a Bíblia fala sobre ela mesma, a importância dela para a nossa vida. Existem muito mais coisas. O que nós damos hoje é um mínimo. Mas essa palavra é uma palavra viva, que a cada dia se renova e nos traz coisas novas. E nós precisamos, nós necessitamos, como necessitamos de um alimento para a nossa vida física, nós necessitamos. Isso é uma necessidade, a palavra de Deus. Não é simplesmente uma opção, é necessário para a nossa vida. Então, que Deus esteja nos abençoando a estarmos sempre buscando a Ele através da sua palavra. Estamos terminando mais uma escola dominical e nós vamos nesse instante orar mais uma vez ao nosso Deus. E eu vou pedir que a filha Débora ore nesse momento ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos pela Tua palavra. Te agradecemos porque o Senhor se revelou a nós para que conhecêssemos mais de Ti, para que conhecêssemos mais sobre nós mesmos e sabermos, ó Pai, sobre o Teu Filho, sobre a Tua salvação. Senhor, nós agradecemos por Teu imenso amor, um amor que não podemos medir, ó Pai, mas sabemos que é infinito, eterno. Sim. Nos abençoe, Senhor, a amarmos a Ti a cada dia mais, amarmos a Tua palavra e desejarmos estar na Tua presença, ouvindo o que o Senhor tem a nos dizer.
buscando do Senhor a tua sabedoria. Esteja nos abençoando hoje, no nosso dia, e abençoando para que estejamos aqui também presentes para o culto da noite, Senhor. Isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. Agradecemos esta disposição da Débora em trazer para nós esse estudo desta manhã. Agradecemos a Deus e desejamos a todos uma boa tarde, até a noite, assim Deus nos permitindo. Boa tarde.